Vamos mais aqui. Eu quero que eu obtenha a equação reduzida da reta, que passa pelo ponto 2 menos 3 e seja perpendicular a essa reta que ele está dando. No caso, ele deu duas, são dois exemplos. Bom, eu vou resolver a letra B, mas você precisa me entregar o cálculo lá no Google Classroom da letra A. Deixe lá só a equação reduzida e no portfólio o cálculo. Deixa então resolver a de BB, que é a letra B, e você pega a de gente grande, que é a letra A. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma reta, que no caso, eu vou chamar de reta R, tá? Que no meu caso que está sendo representada por aquela equação. Então ele quer a equação reduzida da reta que passa por um ponto, vou colocar aqui um ponto 2 e menos 3, esse aqui vai servir tanto para mim quanto para o seu ali, e que seja perpendicular àquela outra reta. Então deixa eu especificar aqui. Então tem uma outra reta que é perpendicular e passa pelo ponto P. É isso. Ele quer essa reta S aqui, chamando de S. Deu para entender? Obtenha a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta azul. Eu quero a equação dessa reta vermelha. Vamos lá, né? Bom, primeiro, se eu conheço a reta R, eu conheço o coeficiente dela. Então, vai ficar 5y igual a 2x menos 11, y igual a 2 quintos de x menos 11 quintos. Então, o coeficiente da reta R que eu estou chamando deu 2 quintos. Então, daquilo que eu falei, né? Para conhecer o coeficiente da reta S, eu teria que multiplicar pela da reta R, e isso tem que dar menos 1. Mas isso é a mesma coisa que nós calcularmos o inverso do oposto. Então, 2 quintos vira 5 meios, que no caso, menos 5 meios. Então, eu inverti e opositei, certo? 2 quintos vira 5 meios, e ao invés de mais 5 meios, é menos 5 meios. Tá, você quer jogar ali naquela equação, MR igual a MS, troca MR valendo 2 quintos e faz toda a jogada, você vai descobrir a mesma coisa. Muito bem, agora eu tenho um ponto da reta S, que é o ponto P, e tenho o coeficiente dela. Ah, tá fácil. A equação geral é assim, olha. Então, M, no caso S, né? Vezes X mais N. Troco esse ponto. O X valendo 2 e o Y valendo menos 3. MS eu tenho esse valor, rapaz. O X valendo 2, oh, beleza. Olha só, de presente. Então ficou menos 3, igual a, o 2 corta com 2, ficou menos 5, mais N. E o N, quando eu passar esse 5 para lá, vai ficar menos 5, né? Vai ficar 5, 5 menos 3, deu 2. Beleza, é o que eu precisava. Então, essa é a minha equação reduzida. MS deu menos 5 meios de X mais o N. O N é 2. Tá? Não esqueça, a equação reduzida é quando nós isolamos o Y. Se ele pedisse a equação geral, era todo mundo para um lado igual a 0. Tá? Resolva a letra A para mim. Tá? Aquela ali, eu não sei o que fazer aquelas mais difíceis, não. Deixa eu encerrar a aula com essa aqui. De repente ela seja um pouco puxada, mas fazer o quê, né? A vida não é fácil. Olha o que ele pede, né? Obtenha os vértices de um losango ABCD, tal que o vértice A desse losango pertence ao eixo Y, o vértice B pertence ao eixo X. Deixa eu logo fazer um losango aqui para a gente ir conversando, né? Então seria o
Então, é o ponto A, B, C, D. Muito bem. Então, ele diz que o vértice A ele pertence ao eixo Y. O B pertence ao eixo X. A diagonal AC... Ih, rapaz, tem que fazer uma diagonal agora aqui. Fiz uma diagonal, AC. Ih, ficou meio torto, mas tá bom. Está contida na reta R, está ali a equação da reta R. E as diagonais se intersectam em um ponto de ordenada. Vamos ter que fazer mais uma diagonal. Muito bem. Será que eu consigo ajeitar essas diagonais? Tá bom. Então, eles vão se encontrar num ponto P, bem aqui. Tá bom, olha só o que a gente precisa perceber. É trocar mesmo os valores, né? Lembrando que um losango, as diagonais dele formam 90 graus. Está aqui a dica que nós precisávamos. Bora começar a colocar esses pontos aí. Diz que o ponto A pertence ao eixo X, ao eixo Y, perdão. Então, se eu tivesse um gráfico aqui, um plano cartesiano, quer ver um ponto que pertence ao eixo Y? Está aqui, ó. Sabe quanto equivale o valor de X desse ponto? 0. E o valor de Y? Bom, nesse caso eu não sei. Mas o que é interessante aqui é saber que se um ponto pertence ao eixo Y, né? Tá aqui, ó, pertence ao eixo Y. O X dele vale 0. Então, deixa eu colocar aqui, olha, o ponto A, ele tem 0 para X. E o Y? Bom, eu vou chamar de YA, porque é o Y do ponto A. Já no caso do B, ele diz que pertence ao eixo X. Nesse caso aqui, tem um valor de X que eu não sei, mas eu sei que o Y vale 0. Então, deixa eu escrever lá. Esse ponto B, ele vai ser um XB e 0. Tchau. A diagonal AC está contida numa reta, então deixa eu colocar aqui uma retinha vermelha. Vou colocar ela pontilhada, tá? Então, isso aqui seria uma reta R, com aquelas características ali, com aquela equação. E a diagonal, ela se intersecta em um ponto de ordenada menos meio. Então, ordenada, no caso, seria o Y, né? Então, esse ponto P vai ter um X, que eu não sei qual é, mas o Y eu sei, que é menos meio. Bom, já montei tudo, já nem preciso mais olhar ali para cima. Já até espaço para mim aqui mesmo. Bora lá, né? O que a gente pode fazer aqui? Primeiro, bom, na verdade, eu ainda não posso me desfazer, porque eu preciso dessa reta aqui, né? 7x mais y menos 3 igual a 0. Agora sim, agora estou livre lá de cima. Muito bem. Bom, essa reta R vai nos salvar aí, né? Porque eu tenho dois pontos que fazem parte dela. Um é o ponto A e outro é o ponto P. Muito bem. Então, significa que todos os pontos que estão em cima da reta, eles obedecem a essa lei aqui. Certo? 7x mais y menos 3 igual a 0. Tá bom. Então, o A tem que obedecer essa lei. Então, no ponto A, quando o x valer 0, quanto será que vale o y? Bora trocar lá, porque ele vai obedecer isso. Então, para o ponto A, tá? Para o ponto A, olha só o que acontece. Então, o x vale 0, o y vai ser um YA menos 3 igual a 0. Bom, aqui nessa matemática, 7 vezes 0 dá 0. Esse 3 vai para lá. Olha só, o y do A vale 3. Bora trocar ali? Então, eu já tenho... Não, é o y do A, Thiago. O y do A vale 3. Então, eu já vou trocar aqui esse valor. Já sei que o y do A vale 3. Tiago, o ponto P também está em cima da reta R. Então, ele tem que obedecer essa função também. Então,
7 vezes o x, que no caso vai ser o x dele, mais o y. O y, no caso, vale menos meio. Menos 3 igual a 0. Então ficou 7x de p menos... Bora jogar tudo para lá esse povo? Esse menos 3 vai para lá, vai ficar 3. Esse menos meio vai para lá, vai ficar mais meio, né? Você gosta dessa matemática, hein? 7x de p. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 meios. Esses dois vão embora, olha. 7 com 7. Então, a coordenada x do meu ponto P ficou meio. Opa! Então, deixa eu trocar aqui, né? Será que eu consigo tirar só ele? Consegui. Então, meu ponto P tem coordenadas meio e menos meio. Tranquilo. Que legal! Eu tenho o ponto A, o ponto P, eu já consigo tirar o ponto C. Sabe como?